ou não faz? Agora, sabe por que tudo isso existe? Por causa da inteireza de coração. Diga glória a Deus. O Senhor, Ele... Espera aí, mulher. A senhora não pode ficar gritando na minha reunião, não. É só no apóstolo que tem essas resenhas, não é só na dele, não? O meu povo não é quietinho? Não é não? Ah, porque é dele daqui, né? Espera aí, vamos negociar. Fazer igual a ele agora. Vamos negociar, espera aí. Não, fica quietinha que eu dou um abraço. Eu aprendi com ele, tá vendo? Fica quietinha que eu dou um abraço, espera aí. A senhora é baiana, por acaso? Que baiano que faz alarme, né? Zoada. Você é mineira? A senhora está muito agitada. A senhora está muito agitada por mineira. Mineiro é quieto. Olha ali, seu Francisco, ó. Olha ali, seu Francisco. Seu Francisco é quietinho. Seu Francisco é o sogro do nosso apóstolo, ó. Em compensação, dona Leia agita. Daqui a pouco eu dou um abraço à senhora, daqui a pouquinho, tá bom? Espera aí. Porque nada acontece se não houver a unção de quem? De Deus. As coisas só acontecem debaixo da unção de Deus. Sem unção não tem obra. Sem unção não tem resposta. Sem coração sincero não tem resposta de Deus na vida da gente. Só existe resposta na nossa vida quando a gente mostra para Deus um coração sincero. Um coração íntegro. E o que quer dizer íntegro? Quer dizer puro. Necessariamente uma coisa pura, necessariamente não quer dizer que ela é agradável. Já falei isso aqui, vou repetir. Quem aqui já comeu açaí? Provavelmente você não comeu o açaí puro. Você deve ter comido ele com xarope de guaraná, com banana batido, não é assim? Geralmente você que gosta ou levantou a mão já provou do açaí mais misturado com xarope de guaraná, com banana, com alguns outros ingredientes, para ele ficar mais agradável ao paladar. Porque ele puro, ele é forte, ele é amargo, ele não é doce. A pessoa pensa que o açaí é igual aquele que a gente compra na beira da praia, que vem com colherzinha. Não, ele é batido e ele é puro. O senhor já conhece ele puro? Hein? Um gostinho de terra, é verdade. E, inclusive, lá na região norte, lá para o lado do Pará e alguns outros estados, o açaí ele é comido com frango, com aquela farinha grossa, farinha d'água, com peixe, e ele é comido, ele é misturado junto à comida. E geralmente ele é um açaí, geralmente, né? Claro que tem gente que tem outra opinião, mas na maioria ele é desagradável puro. Ele é agradável quando ele está misturado, como o cacau, chocolate. Se você também comer o chocolate puro, ele é ruim. Ele é saudável, mas é desagradável ao paladar. Para ele ser agradável ao paladar, ele é misturado com gordura de cacau, com leite, com alguns outros ingredientes, com açúcar. E aí faz aquele processo todo, passa por aquela industrialização e o chocolate fica com um sabor mais agradável. Não é assim? Ele puro, ele não é doce, é quebradiço, é meio duro, é um chocolate puro. E ele provavelmente teria pouca saída se fosse vendido puro. Assim acontece com o petróleo, assim acontece com uma série de outros produtos que necessariamente, por ser puro,
não quer dizer que seja o mais agradável. O ouro puro, por exemplo, ele para pouca coisa serve. Ele não pode ser usado, por exemplo, para fazer uma joia, porque ele é muito mole e amassa fácil. Então, para você fazer uma joia, o ouro não pode ser um ouro puro, um ouro 24. Tem que ser misturado com outros metais para poder, então, dar uma rigidez e aí fazer um objeto, uma joia, uma peça. Então, você vê que se é usado o ouro 18, quando se fazem a maioria de joias, peças, engates, ou outros tipos de coisas que se fazem com o ouro, com o produto, com o ouro. O ouro puro, ele necessariamente ele não é útil. Ele é mais valioso, como o cacau e como o açaí e como o petróleo. Ele é mais valioso puro, porém mais desagradável ao paladar ou ao fim que ele se destina. Então, quando nós falamos de ter um coração puro, necessariamente a pessoa pura, ela não quer dizer que ela é uma pessoa agradável, uma pessoa que faça tudo que você quer, que concorde com as coisas que você fala, que balance a cabeça quando você diz qualquer coisa. Não, a pessoa pura é uma pessoa fundamentalista, ou seja, ela é fiel aos seus fundamentos, às suas raízes. E se sua raiz é a Bíblia, que coisa maravilhosa então. Amém? Então a pessoa pura, ela necessariamente não é uma pessoa agradável. O Senhor Jesus, por exemplo, ele era puro, sim ou não? E necessariamente ele não era agradável a todos. A quem dava valor, aquilo que era de fato importante, valoroso e precioso, vai saber apreciar a coisa pura. Porque você vai sentir prazer no amargo do mate, por exemplo, que lá no Rio Grande do Sul é até uma ofensa. Você que um dia for por lá e alguém te oferecer um chimarrão, não pede adoçante não, pelo amor de Deus. Mas o trem é amargo, bispo. É amargo, mas o prazer está justamente em apreciar o amargo da erva, o amargo do mate. Até você aprender a agradar-se do amargo. Até você aprender a agradar-se do amargo. Eu tomava café, eu sempre tomei café na minha vida. Eu nasci já tomando café. Entendeu, doutor Denis? Eu nasci tomando café. Eu nasci já de pequeno tomar café e até hoje tomo café. Eu sempre gostei de café. Eu sempre tomei café doce. Até uns dias atrás, até uns meses atrás. Eu sempre tomei café com açúcar. E eu preferia que já viesse adoçado. Eu até preferia do que colocar o açúcar. E ultimamente eu comecei a provar o café sem açúcar. E comecei a gostar do café sem açúcar. E aquilo que para mim era amargo, era ruim, agora eu tomo e já sinto algo diferente. Em saborear o gosto do café sem a mistura do doce do açúcar. Eu como uma torta de chocolate, de açúcar, mas o café que eu acompanho ela, eu já tomo ele amargo, já comecei a gostar. Olha que coisa. Mas o senhor sempre gostou de café amargo? Não, nunca gostei, eu me livro. Mas agora eu já comecei a gostar. Eu comecei a me agradar daquilo que ao meu paladar era desagradável. Eu comecei a fazer o que diz o Salmo 37. Eu comecei a agradar-me do, entre aspas, amargo do Senhor.
Eu não vou colocar açúcar na vontade de Deus. Não sei se você consegue entender o espírito. Eu não vou colocar adoçante na vontade de Deus. Eu não vou colocar açúcar na vontade de Deus para que aí sim eu possa tragar a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus é aquela ali. É íntegra, é justa, é reta, é pura, é verdadeira. É apta para todo o bom propósito. Assim é a vontade de Deus. Assim é a palavra de Deus, que aliás, diz a Bíblia, que em toda a sua essência, ela é útil, ela serve para isto. Toda a palavra do Senhor, toda escritura, aonde é, filhão? 2 Timóteo, vai lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e o quê? É o quê? Você consegue entender a palavra? Toda a escritura é inspirada. Inspirada. O que é isso? Inspirada. Hã? O que é inspirada? O que é, doutor Zé? O que é inspirada? Inspirada quer dizer nasceu do pensamento, do desejo, do fundamento, da criação, da imaginação de Deus. E a palavra dele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a escritura é o quê? É útil. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, formado, preparado, apto para toda boa obra. Diga glória a Deus. Você está vendo? Volta lá, por favor. Toda escritura, não é uma parte da escritura, não é uma parte da escritura. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Não está ali à toa, não, ela é útil. Eu vi um pregador esses dias revoltado com uma parte da escritura, do milagre, da multiplicação dos pães, não, da transformação da água em vinho. E ele questionava, dizendo assim, não vi nenhuma utilidade nisso. Não, talvez não tenha visto, né? Talvez não tenha visto, sim, nenhuma utilidade. Que a pessoa não conseguiu enxergar uma coisa forte ali naquela palavra, isso aí eu até admito. Aí tudo bem, mas dizer que a palavra não é útil? Não é útil para quem não enxerga. Para quem enxerga é fonte de vida. Amém? É. Para quem enxerga é fonte de vida. Que o segredo da vida é a visão. O ser humano, se ele não tiver visão, ele não consegue realmente enxergar. Uma pessoa, por exemplo, na carne, ela nunca vai conseguir enxergar o espiritual. Quem está entendendo? Mas nunca. É ou não é verdade? Eu mesmo cheguei uma vez, fui para o Rio Grande do Sul. Cheguei num dia de sábado, se eu não me engano. O bispo já tinha ido e eu cheguei para assumir a igreja, o estado no caso, e fui morar na casa, porque o bispo,
ele vai morar na casa que era do outro bispo, dirige o carro que era do outro, aí o bispo vai embora, deixa tudo lá, e o outro que vem já fica lá na casa, tudo. E eu cheguei na casa, morrendo de fome. Caramba, tudo fechado. Tinha lugares abertos, eu falei, e agora? Abri a geladeira, abençoado não foi você que chegou lá. Abri a geladeira, não tinha nada, eu falei, meu Deus do céu. Encontrei assim perto da cozinha, ele tinha deixado lá, só que eu não tinha visão. E eu encontrei um monte de copa, presunto, salame, mas estava tudo cheio aquele bolozinho branco por fora. Aí eu falei, que pena, tanto queijo bonito, rapaz, e com um bolozinho por fora. Eu falei, olha que desperdício, Rose. Aí fui jogando tudo no lixo, né? Que pena. Aí no outro dia, deu um jeito de arrumar um fast food, alguém entregou uma pizza lá em casa. Aí no outro dia eu fiz esse comentário com o povo da igreja. Eu falei, gente, estou aqui com vocês, o bispo mandou um abraço. Só que eu fiquei meio bolado, que eu estava com fome, mas tinha tanto queijo bonito, só que estava com um bolozinho branco, assim, eu joguei tudo fora. Os gaúchos, mas que pá, não faça isso, bispo, não! Eu fiquei assim, mas o que houve? Ele falou, bispo, aquele é o melhor queijo que tem, aqui é quando fica assim, aqui é o bom. Ali é que está curado, chama curado? Ali, o senhor jogou fora. Não! Eu falei, eu vim com um bolozinho, joguei tudo fora, mas, bispo, ali era o melhor queijo, o melhor salame, o melhor copa que tinha, não faça isso. Eu falei, mas estava um bolozinho, eu falei, não, ali é que o queijo está bom, é ali, é que está curado, você dá uma raspadinha ali, tira. Eu falei, agora já era. Você vê quando o cara é burro, né? Não é verdade? Eu não tinha visão, né? Não, mas de mim eu posso falar. Eu não tinha visão, né? Eu não enxerguei ali o melhor queijo. Eu enxerguei que o queijo está o pior. E joguei fora, olha que estúpido. Né? Em questão de queijo, eu estou reprovado. Em questão de queijo, eu estou reprovado. Quer dizer, olha que cara estúpido que fui eu. Porque eu não tinha o quê? Quando a pessoa olha uma palavra, um acontecimento, uma orientação, uma direção, uma recomendação de Deus, e ela não consegue enxergar ali alguma coisa, é porque ela é estúpida também. Ela não tem o conhecimento, a visão. E quando a pessoa não tem visão e diz, Senhor, eu não consegui ver nada aqui, abre os meus olhos para que eu enxergue, aí é humildade, aí é uma coisa. Agora, uma pessoa critica a palavra pelo fato dela não ver, aí é muita ignorância. É ou não é verdade? Porque toda palavra é o quê? É útil. É útil. E útil para nos corrigir, educar na justiça, repreender, ensinar, a fim de que nós estejamos o quê? Preparados. Mostra a palavra habilitado aí, por favor. Preparados para toda boa obra, ou seja, para a vida. Diga que assim seja. E como é que Deus nos prepara? Quando nós começamos a nos agradar das escrituras, das vontades, dos preceitos, dos mandamentos, da visão do jeito de Deus, que necessariamente não é agradável ao paladar de todos. Quem aqui veio na igreja para ouvir algo que você queria ouvir? Levanta a mão. Pois você caiu do cavalo, você vai ouvir o que Deus quer que você ouça. Vai nessa, né? Eu vim aqui ouvir uma palavra que eu queria ouvir. Vai nessa. Olha, eu não vou mentir, 90% realmente junta a fome com a vontade de comer. Eu acredito que a maioria
esteja ouvindo aquilo que gostaria de ouvir. Mas eu tenho certeza absoluta que tem muitos aqui que estão ouvindo algo que não queria ouvir outra coisa. E tem uns ainda que ainda levanta com a Bíblia e fala assim, ó, fala isso aqui. Nós recebemos, entre aspas, o amargo de Deus. E o amargo é puro, é o que Ele quer, é a vontade. Nem sempre a vontade é aquilo que você gostaria de ouvir. Você quer ver um exemplo disso? Abre a Bíblia lá, mostra o jovem rico aí que quando chegou até o Senhor Jesus, dizendo, bom mestre, o que devo eu fazer para ter a vida eterna? Jesus já chegou com a voadora, não foi? Já veio com bom, só tem um, meu filho, já chegou com a voadora já. Bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele e fala, por que me chamas bom? Você me conhece de onde? Lá na Bahia a gente fala assim, ó, chepo, né? Você me conhece de onde? Eu nem lhe conheço. Já veio já com 2 pés já. Aí o rapaz deu uma recuada e ele disse, ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Agora eu vou lhe provar que o amargo de Deus é doce, porque é puro. A Bíblia fala no versículo 21, Jesus olhando-o fixamente, ou seja, fitando-o, olhando dentro dos olhos dele, qual foi o sentimento que Jesus teve? O amor. Primeiro a correção, né? Primeiro primeiro na orelha, não foi? A correção, a repreensão. O pai repreende o filho que ama, não é assim? E Jesus, fitando os olhos dele, o amou. E disse, só uma coisa te falta. E aí Jesus mexeu aonde? No ego, na ferida, na confiança, no arrimo, na vida, da qual ele havia recomendado que aquele que deixasse por ele receberia muitas vezes mais. No abnegar-se a si mesmo. E o Senhor Jesus, com toda pureza, e com toda, como é que chama? Deselegância, indiscrição, como é que é? Com toda indiscrição para a sociedade, é claro. Para a sociedade. Com todo o desagradável ao paladar, vira-se para aquele rapaz e fala, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e o quê? E terás um tesouro no céu. Então, não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Vem e me segue. Você vai me seguir. Você vai ser um dos meus discípulos. Você vai ser perseguido. Você vai ser um vaso de honra nas minhas mãos, mas aguenta o couro. Aí aquele rapaz, eu não falei que a palavra foi deselegante, porque a Bíblia diz que ele se sentiu o quê? Mostra lá na palavra. Contrariado. Repete aí comigo. Quantas vezes você já não veio na igreja e foi contrariado? Sim ou não? Quantas vezes você já gritou, me dá um abraço? E acabou que você nem recebeu o abraço. Você foi o quê? Contrariado. Algumas vezes, como na maioria das vezes, por falta de condições mesmo, de poder atender a todos e aquela correria da obra, meu filho, acaba que não dá.
talvez a pessoa saia chateada da igreja. Eu não vou dar. Já é para encaixar mesmo na pregação. Acabou de me pedir um abraço, falei que não, já vamos viver, vamos viver logo a palavra logo. Já sai arretada também, igual ele, chutando balde. Quantas vezes você já não foi contrariado? Não só na igreja, não é só na igreja, não é na vida. Quantas vezes você já foi chamado de bobo? Quantas vezes você já foi chamado, taxado de otário, de otária, de bobo, de boba, porque você deixou de fazer algo, porque isso ali contrariava os seus princípios, sua fé e sua consciência. E você disse, não, eu não quero participar disso aqui. E você foi até contrariado por causa disso. Alguns sofreram represálias, perderam amizades, empregos, foram vistos com maus olhos, receberam até ameaças. É ou não é? Isso é bom para o ego, para a pessoa, para o organismo? Não, isso é amargo, isso é desagradável ao paladar, mas é Deus. E o que eu vou fazer quando uma coisa me é desagradável ao paladar? É a história do chimarrão, eu boto adoçante? Não. É uma desfeita até para a cultura do povo gaúcho, né? Botar adoçante no chimarrão, o que é isso, irmão? Não, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho então, no caso do chimarrão, você não é obrigado a tomá-lo, você diz, não quero e acabou, não gosto. Por quê? Porque eu não gosto de trem amargo, não gosto, não quero, não, problema. Isso é um problema seu, opinião sua. Mas no caso de Deus, como é que você vai dizer assim? Não quero, eu quero que seja do meu jeito, não quero ouvir essa palavra, não quero ouvir outra. Como é que você vai falar isso para Deus? Tem como? Então para de querer ficar botando adoçante no amargo de Deus e aprenda a agradar-se desse amargo. Porque quando você agradar-se disso, olha, meus irmãos, quando você fizer o que diz o 37:4, Salmo, veja que a Bíblia não fala para você agradar ao Senhor. Não que você não deva ou possa, você deve agradar ao Senhor e você pode agradar ao Senhor e deve agradar ao Senhor, mas especificamente essa palavra trata daquilo que nós estamos dizendo. A Bíblia manda você agradar-se do Senhor. Não é para você mudar o Senhor. A palavra do Senhor, o jeito do Senhor. Os discípulos quiseram fazer isso. No meio de uma dessas pregações, onde o Senhor exortava, ensinava, dizia, contrariava, começaram muitos a se afastarem. E a galera começou a vazar. E muita gente saía, outros reclamando, outros criticando, outros contrariados. É porque naquele tempo não tinha YouTube, senão você ia ver o inferno que ia ser na internet, não tinha. Você ia ver o diabo manifestado pela face das redes sociais. E Jesus começou a sentar ali a pureza, que necessariamente não é agradável, muitas vezes ao paladar. O paladar que eu falo é o nosso querer, o nosso jeito, o que você gostaria de ouvir, o que você acha, o seu achismo. Não, eu acho que não deveria ser assim. Então, quando acontece algo que é diferente daquilo que você acha, automaticamente o seu organismo ele é contrariado. E aí o que você faz quando você é contrariado? Quando você toma um café que ele está amargo, o que a senhora faz? A senhora que está rindo aí, como é seu nome? Ela lá que está com a mãozinha aqui no queixo assim, ó. Ali, pastor. É, seu nome? Ivonice. Quando você toma um café e ele está amargo, o que a senhora faz? Açúcar, põe açúcar. Põe açúcar no café. Põe açúcar. É claro. Quando você come, se você for comer uma comida e ela estiver muito salgada, o que você faz? Ah, eu não como não. Claro. E quando é Deus, você tem a opção de dizer, não quero o Senhor, você tem? Não, quero ele sim. Não, até tem. Até tem também.
mas é isso que os discípulos recomendaram a Jesus a fazerem. E olha o que o Senhor disse com relação ao amargo da vida, às contrariedades das verdades, da pureza, da escritura, do ensinamento da palavra e vontade de Deus. Aí no versículo 66 está escrito: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Por que o discípulo abandonou o mestre? Por quê? Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque enquanto tudo estiver bem, meu filho, olha, enquanto tudo estiver bem, Bispo Amauri, eu te amo, apóstolo, eu te quero, daqui eu só saio morto. No dia que você for contrariado, bispo, dá um abraço, agora não estou atrasado. Só venho agora na reunião do bispo Rodrigo, não venho mais aqui. No dia que você for contrariado, e não é só na igreja é o mínimo, é na vida. Na vida. Em todos os momentos, atitudes e situações que você enfrentar na sua vida. Aí a palavra diz assim, olha, entenda. À vista disso o quê? Dos amargos, da pureza, da vontade e palavra de Deus, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: e vós, porventura quereis também retirar-vos? Porque se vocês quiserem, fique à vontade. Os discípulos já haviam perguntado antes, já haviam sugerido antes ao Senhor. Vê se você consegue achar para mim, filha. Os discípulos já haviam sugerido antes ao Senhor que o Senhor mudasse a sua maneira de falar. Eles queriam colocar adoçante no chimarrão. Jesus disse: não, aqui no meu chimarrão não. Não, senhor, o senhor está muito rígido, duro. Não, mas é assim mesmo, meu filho, é duro, é rígido. Mas isso aí aborrece muita gente. Mas infelizmente, tem coisa que aborrece mesmo. O senhor não pode abrir uma exceção. Não, se eu abrir exceção, aí não sou eu, aí não é puro. Aí não é íntegro. Não posso abrir exceção. Mas fulano vai ficar contrariado. Fazer o quê? Se você não fizer isso, você vai morrer. Então, já foi, já estou indo embora. Então, mas você não vai mudar? Não, não tem como. Não posso abrir exceções. Os discípulos que estavam escandalizados, eles estavam o quê? Escandalizados. Ao ouvir as tais palavras, que eram palavras de verdade, e necessariamente não tão agradáveis ao paladar, mas necessárias e úteis para formar ali homens preparados para enfrentar a vida, o inferno, a morte, e entrar no reino dos céus e levar um monte de gente com eles. Mas ao ouvir estas tais palavras, que não são necessariamente agradáveis, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Falaram isso para quem? Para Jesus. Mas Jesus, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados por causa disso? Vocês estão de cara fechada por causa dessas coisas? Imagina quando você tiver que enfrentar o cão chupando gelado. Maracujá. Você está doido. Você está doido. É Isaías que fala: se te fadigas, Jeremias, se te fadigas com quem vai a pé, imagina se você for competir com quem anda a cavalo. Se em terra de paz, não é isso?
se em terra de paz tu não te sentes seguro, imagina quando você vê o cão de chifre e rabo na sua frente. Não é porque eu já traduzi aí. Ora, como é que eu vou recusar o amargo da vida? Eu até posso recusar. Eu não sou obrigado a aceitar o amargo de Deus. Eu não sou obrigado. Eu posso fazer como os demais discípulos. Virar as costas, se afastar e não andar mais com ele. É lógico que cada um vai arcar com com seus atos. Jesus olhou para os 12 e falou: e vocês também, se quiserem, a porta da serventia está ali, ó. E quando Jesus disse que não ia colocar adoçante no chimarrão dele, você está entendendo, né? Quem ligou a televisão agora que não deve estar entendendo nada. Quando Jesus disse que o que é puro tem que ser puro mesmo, que não pode ser moldado e necessariamente agradável ao paladar. E era assim, ou não tinha negócio, ou não tinha conversa. Ou me aceita desse jeito, ou então a porta é ali, ó. Fica à vontade. Aí os discípulos fizeram o que diz o Salmo 37. Eles aprenderam, mas para aprender tem que experimentar, não é verdade? Primeira vez que eu tomei um café sem açúcar, eu achei ruim. Agora eu já acho agradável, eu já acho bom. Primeira vez que eu tomei um chimarrão, eu achei amargo. Mas aquele amargo foi se tornando algo assim tão gostoso, diferenciado. Ó, eu estou falando, estou com água na boca. Aquilo ali foi se tornando, sabe, tão agradável. E eu aprendi a gostar do amargo do mate. Por que eu não vou aprender a gostar? E ó, o que o mate vai me dar de volta? Nada. Sou o quê? Diurético? O quê? Não, diurético, não. Dependendo do chá, né? Dependendo da erva que você coloca na cuia, ele pode ser um calmante, mas tem umas ervas que... Tem uma tal de uma erva chamada selva, que tem lá, eu tomo aquilo ali, eu fico 3 dias sem dormir, né? O que o mate vai me dar de volta? Vai me dar prazer, energia, né? Gostoso ali de saborear um matear. E se eu aprendi a gostar do amargo, e o que ele vai me dar de volta? Pouca coisa, mas eu aprendi a gostar. Como é que eu não vou aprender a gostar do amargo de Deus? Daquilo que para mim é amargo. Eu estou falando amargo para mim. Porque o nosso querer pede uma coisa e de repente a gente recebe outra. A gente chega cheio de vontade de fazer algo, ou pensa de um jeito, e de repente chega uma palavra, chega uma vontade de Deus e fala: não, meu filho, a vida agora é assim. E aí tem 2 coisas a você fazer: ou virar as costas e se afastar daquilo que não lhe é agradável ao paladar, ou você dizer assim como os discípulos disseram: mestre, quando o Senhor sugeriu, e vós quereis ir também com eles, fiquem à vontade. Porque as palavras que o Senhor fala, Senhor, são duras. Ele diz: são duras mesmo. E aí, o Senhor não vai mudar? Não, não vou mudar não. É desse jeito aqui. Quem gostar, amém. Quem não gostar, Deus abençoe. E se vocês quiserem, fiquem à vontade, pode ir junto com eles. Os discípulos disseram. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Não, vocês querem ir, podem ir. E Simão disse: ir para onde? Ir para onde? Tu tens as palavras de quê? Da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então glorifica mesmo. Glória a Deus. Nós temos visto e nós temos crido que tu és o Santo Filho de Deus. Então eu vou para onde? Quem está errado sou eu. Você sabe qual é o segredo
de você gostar do amargo é que quando você se deparar com as contrariedades de Deus, não é da vida natural, não, é de Deus. É você olhar e dizer assim, não, quem está errado sou eu, com certeza o Senhor está certo. E aí você vai ter prazer, você vai até gostar do amargo. Às vezes eu fico pensando, o que leva uma pessoa a tomar um mate amargo? O gosto de provar o amargo. Ah, não sei, pergunta para um gaúcho. Tem um ali, ó. Tem um gaúchão ali, ó. Olha, ó. Tem um gaúcho ali, tchê. Pergunta para ele, então. Que leva uma pessoa a gostar. O prazer, você vai ter até prazer de dizer assim, Senhor, que coisa boa, né? Eu ia fazer isso, estava pensando em fazer aquilo, e de repente o Senhor chega com uma palavra, com uma direção e diz, não vai fazer nada disso aí. Você vai fazer é aquilo ali. E aí no meio dessa contrariedade, você absolve aquela repreensão, aquela instrução gostosa da vida, vinda de Deus, e diz, ah, Senhor, que assim seja, então eu vou fazer a tua vontade, que seja feita a tua e não a minha. Ah, meu Deus do céu, aleluia, diga glória a Deus. Rapaz, em vez de você estar procurando adoçante para chimarrão, você vai puxar com prazer, sabe? Você vai receber com gosto e vai dizer, que delícia. O que houve, fulano? Ah, eu estava pronto para fazer uma coisa, aí eu recebi uma palavra de Deus, profetada de ninguém não, é palavra de Deus. Eu fui pronto para ouvir uma coisa, cheguei na igreja chateado, porque eu queria uma palavra de conforto, que eu estava ferido, e quando chegou lá, o pastor falou alguma coisa ali, que não tinha nada a ver com palavra de conforto, mandou foi eu tomar vergonha, levantar a cabeça, agir a fé, dar a volta por cima, saco de apoio. Eu saí chateado. Em vez de você fazer isso, você fala, rapaz, que coisa boa, amém, então eu que estou errado, é isso mesmo, vou levantar mesmo, vou para cima. Quer dizer, você vai contra o agrado do seu paladar. Você entende? Vontade de Deus. Ah, eu queria fazer isso. Eu fiz planos para fazer isso. Então chega a palavra boa palavra de Deus. Aquela que é útil, que serve para nos preparar para a vida. É isso que diz a Bíblia. Que ela é útil. Ela é útil para a correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado para toda boa obra. Habilitado para ser feliz, habilitado para pregar, habilitado para crer, habilitado para viver a fé, habilitado para receber vida, saúde, levar paz, habilitado para poder vencer na vida, habilitado para realizar-se. Você está habilitado. Ah, eu quero fazer aquilo, faça que você está habilitado. Eu quero conquistar isso, vá, que é seu. Mas isso é algo que se o Mauricinho não é você que se chama Maurício, não, o Mauricinho é aquela pessoa que ela quer as coisas, que a bola no pé. O Maurício, ele quer, não, eu quero que seja assim. Nem sempre vai ser daquele jeito. Deus diz, vai ser assado. Diga glória a Deus. Vai ser dessa forma. Naamã. Pensei eu que ele sairia ter comigo, ficaria em pé diante de mim e botaria a mão no local da lepra, e oraria, invocaria o nome do Senhor e não sei o que lá. Muito se indignou. Por que a pessoa se indigna? Porque ela espera uma coisa e de repente acontece o quê? Acontece outra. Então ela fica indignada. É o amargo. Em vez dela agradar-se do amargo e dizer assim, ah, que bom, glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha.
Que coisa boa! Eu esperava que ele fizesse uma coisa, ele mandou fazer outra. Amém! Se veio de Deus, então o errado sou eu. Mas o ser humano nunca consegue enxergar que o errado é ele, sempre é o outro. Não é assim? É ou não é? Desfile de 7 de setembro, a tropa toda marchando, todo mundo desfilando, e uma mãe ali, orgulhosa, emocionada, empolgada. Mãe é mãe, né? E ela observava lá no meio da plateia, da multidão, e comentava com as pessoas do lado, com as amigas, que todo mundo estava marchando, e o filho dela estava com a cadência errada, enquanto todo mundo botava a perna direita no chão, ele batia com a esquerda, né? Aí estava todo mundo numa cadência e ele numa outra. Ela virou para a amiga do lado e falou: meu Deus, que vergonha. Todo mundo marchando errado, só meu filho marchando certo. Comentou com a amiga do lado, né? Meu Deus do céu, alguém avisa a eles lá que eles estão marchando errado. O ser humano é assim, não é assim? É ou não é? Isso é do ser humano. Isso é do ser humano, todo ser humano é assim. Só que isso tem limites. Enquanto for no trânsito, que um bota o carro na frente do outro, fala: não, você que tem que dar ré. Não, eu entrei primeiro, não, quem entrou fui eu. Enquanto for no trânsito, no desfile de 7 de setembro, enquanto for no... né? Mas quando você começa a colocar o seu querer na frente do querer de Deus, aí é caixão e vela preta, irmão. Aí já era. Essas contrariações ou contrariedades, elas vão acontecer, vão. Isso é natural. Não peça para não acontecer, que é impossível. Quem aqui não quer ser contrariado dentro da igreja ou na vida? Levanta a mão. Quem não quer ser contrariado? Não quer ser? Espere deitado. Hoje mesmo você já vai sair daqui retado. Alguém vai contrariar você. Se não for eu, vai ser o obreiro, o pastor, o membro aí do lado, o irmão. Quem quer me dar um abraço hoje? Levanta a mão. Eu não vou dar abraço em ninguém. Já vou começar logo. Quem aqui quer a toalhinha? Quem quer essa toalhinha aqui? Quem quer muito essa toalhinha? A senhora quer? Eu vou dar para ele. Vamos começar a viver a fé logo. Aí a senhora faz assim: glória a Deus. Amém, a vitória que vem por aí. Entendeu, irmã? Ai, Jesus. Eu fiquei com o coração apertado agora. Deixa eu botar um adoçante no chimarrão dela. Toma. Toma. Toma adoçante. Fique tomando chimarrão com adoçante. Você tem que enfrentar, aprender a agradar-se de quem? De Deus. Quem está entendendo? Eu não estou falando das contrariedades da vida. Não, essas aí você tem que impor sobre elas. Eu não estou falando das contrariedades da vida. Eu estou falando da vontade, escritura, palavra, ensinamento e orientação de Deus. Você entende? De Deus. Quem está entendendo? Então, quando você aprende isso, você se torna forte. Você se torna uma pessoa que você não precisa pega ali, suspende aqui, vai para cá. Ô, tadinho, vem aqui, olha. Não fala assim com ela. Não, olha, pega aqui. Não, você vai ser forte. Amém? Você não tem tempo para... Você vai ensinar os outros. Diga glória a Deus. Você vai ajudar os outros. Você não precisa de ser ajudado, você vai ajudar. Amém? Então fique de pé, porque quem come do pão e bebe da água recebe essa força. E isso não é força de homens, não. Isso é força do Espírito Santo. Pão e água são elementos que representam o que verdadeiramente a gente veio tomar posse aqui hoje. Glória a Deus.
E você vai sair daqui com isso na tua vida. Eu quero convocar todo o Brasil e o mundo, para estar neste domingo que vem. Olha, mas esse Brás aqui vai estar lotado, está agora.